que fale um pouco sobre traição e sua visão como psicólogo, a traição em seus vários aspectos comportamentais. Gente, a traição ela nasce de um acordo estabelecido. E é um acordo que é estabelecido dentro daquilo que cada qual gostaria para si mesmo na relação e, em nome disso, se propõe a fazer a mesma coisa na interação com o outro. Um dos primeiros nichos psicoemocionais por onde surge a porta de entrada para muita traição é a autovitimização. Essa é uma das clássicas onde a pessoa, tomando os sofrimentos e as dificuldades vivenciadas na relação como pretexto e não tendo a possibilidade de diálogo e de acerto, frequentemente a pessoa começa a ficar tentada por aquilo que ela interpreta como sendo uma concessão possível face àquilo que ela tolera na relação. Então, autojustificada pelo seu próprio sofrimento, ela então se vê respaldada para uma traição. A autovitimização, portanto, ela funciona como uma maneira de se driblar as estruturas éticas da consciência, né? A traição também, ela também vai acontecer por uma certa ingenuidade, onde a pessoa num relacionamento, estando com a autoestima calibrada e conformada, ela então, quando vivencia o fato de ser admirada e desejada, isso daí pode entrar em comunicação com complexos não resolvidos e trabalhados, e por curiosidade ela vai lá e se permite. Isso porque o sexo com o outro, o sexo com o diferente, ele carrega esse enigma de algo que você ainda não provou, de algo que você ainda não sabe, de algo que você ainda não teve acesso. E isso provoca curiosidade. Provocação essa que se acentua ainda mais quanto mais a pessoa esteja envolvida com insatisfações e desgostos na relação presente. Então, a traição ela cria esse panorama psicológico de maior suscetibilidade da pessoa, né? A traição, uma outra porta de entrada, portanto, na esteira disso que a gente está falando, nós falamos da autovitimização. Se eu pudesse colocar um segundo lugar, se é que haveria uma hierarquização para isso, porque nesse sentido a gente recai até naquele dilema filosófico, quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha, porque talvez essas duas razões habitem o mesmo patamar no pódio, né? Que é a carência. Sim, dependendo do modo como a pessoa se autodeprecia e se desvaloriza, em alguns casos, ela inclusive chega a suspeitar do interesse do seu cônjuge por si mesmo. E se trata de um relacionamento de longo prazo, e somado ainda a possibilidade de desajustes e desentrosamentos entre os casais, e o parceiro ou a parceira então já não valoriza e já não interage, pelo menos do modo como o complexo da carência da pessoa exigiria para que ela então fosse autoafirmada e pudesse exorcizar as suas assombrações internas de inferioridade. Então, no trabalho, na rua, na academia, entre os amigos, uma vez ela sendo
cortejada uma vez, ou uma vez ele sendo paquerado, ou coisa do tipo, está aí uma interação que vai exercer uma fortíssima tensão de tentação, né? Uma fortíssima tensão de tentação pelo modo como a pessoa no dia a dia cultiva essa carência e essa autodepreciação, ficando, portanto, mais vulnerável a determinadas admirações que, pelo modo como a surpreende, né? Ela, no modo como ela fica surpresa com a situação, aquilo causa um inebriamento que, a depender do personagem com quem ela estiver interagindo, porque existem muitos abutres, né, por aí. Abutre é aquele sujeito, e eu coloco o sujeito tentando não aqui discriminar gênero, porque isso pode ser tanto homem quanto mulher. Existem aqueles abutres que, ao farejar carniça ou uma vítima vulnerável, eles então, e esse farejar é algo de... são intuições e vibrações sutis no modo como elas vão vibrando e fribilando, e o sujeito vai contornando, e aí naquilo em que ele vai cortejando, elogiando, cercando, falando, a pessoa carente, embora comprometida, acaba ficando embevecida por um sentimento de ternura associado com uma surpresa pelo modo como ela pôde ser admirada por uma pessoa de fora, logo ela que se sentia tão para baixo e desqualificada, seja por ela mesma ou seja pelos feedbacks que ela andava tendo na relação dela. Isso daí também é uma porta escancarada para a possibilidade da traição. Agora, também tem a traição que nasce do narcisista, né? Da pessoa narcisista. O narcisista, ele não se relaciona com gente, ele se relaciona com coisas. E a fase em que um narcisista mais transparece simpatia, gracejo, cavalheirismo, envolvimento, afeto e cordialidade, é na fase da conquista. Porque ele está naquela fase que tudo nele brilha na intenção de conquistar, de atrair. Mas uma vez que ele vê que a conexão se formou e que a atração se estabeleceu e que já não demanda de muita coisa a se fazer para então aquela pessoa caminhar junto com ele, gostando dele, aí o narcisista, ele já faz com o seu parceiro ou parceira aquilo que ele acaba fazendo com todos com quem ele se relaciona, ou seja, ele objetifica a pessoa. E aí, nessa direção, a gente falou dos carentes, né, que são aqueles cuja porta de entrada para a traição é a própria carência, e existem uns cuja porta de entrada para traição é a adoração a si mesmo. Sim, é a autochibação. É o sujeito tão idolatrado de si mesmo que tem alguns que, tão enfatuados de si, eles pensam ser um desperdício ele estar numa relação com uma pessoa só. E de que aquilo que ele exala, né, ou aquilo que ele possui, ou aquilo que ele é, né, precisa ser algo compartilhado e que, por conseguinte, inclusive, retribua a ele mesmo com prazer e satisfação
a grata disponibilidade que ele tem de se oferecer para quem o deseja. Vocês podem parecer, isso tudo pode parecer que é brincadeira, mas eu estou aqui apenas buscando traduzir em palavras energias, né? Porque o narcisista, ele se sente tremendamente tentado em ficar, porque embora ele ainda tente dialogar com certos preceitos de natureza ética e moral, de relacionamento, ele, por outro lado, ele não consegue dizer não, porque existe um autoendeusamento tal que ele se sente na obrigação de gratificar e de satisfazer aquela situação. E isso é triste. Inclusive, quem frequentemente passeia pelas sendas da baixa autoestima faz a leitura desse tipo de perfil como se fosse um sujeito de grande autoestima, como se fosse um sujeito, sabe, de bem com ele mesmo e com amor próprio. Mas, por favor, não confundamos os termos, porque, na verdade, narcisismo não é boa autoestima e muito menos amor próprio. É uma idolatria sobre si mesmo, ao ponto de passar por cima do outro até sobre aquilo que ele não gostaria que fosse feito com ele mesmo. Porém, cego pelas suas próprias razões e sentimentos, ele não enxerga o outro como gente, mas apenas como coisa, né? Então aqui eu estou desdobrando algumas situações psicológicas sobre a traição. E talvez um último ponto que eu falaria aqui sobre traição, inclusive esse ponto nós vamos entrar numa outra questão que eu vou ler aqui, que uma pessoa me trouxe, que essa questão, esse aspecto da traição, é a traição como uma paixão que decorre da interação do sujeito com o proibido. Sim, a depender do potencial de caráter que a pessoa tenha, em muitos casos ela não planeja, né? Ela não planeja entrar numa relação para atrair, né? Não, ela não planeja. Mas em função até dessas nuances que eu comentei aqui, ou até de possíveis outras portas de entrada, curiosidade, amor bandido, que é aquela paixão ensandecida, carência, narcisismo, enfim, seja lá pela qual motivação, essa pessoa, às vezes, até por uma circunstancialidade. Eu, inclusive, já observei muita traição acontecendo por isso. Circunstancialidade. Isso porque tem muita gente que, por não se conhecer, eu uso um termo, geralmente, nos meus atendimentos, que é ficar brincando de pular amarelinha na beira do precipício, né? Por quê? Porque o tesão, ou a química, isso tudo são energias dentro da gente, isso tudo são forças instintivas da natureza dentro da gente. E aí funciona dentro da gente uma característica chamada ambivalência, que é a presença dos opostos procurando a predominância no eu da pessoa. Logo, ao mesmo tempo que ela não quer, ela quer. E muitos, numa inabilidade em lidar com essa ambivalência, que é um sentimento característico do ser humano, ela não quer fazer, mas ela vive falando com aquela pessoa com quem ela se sente tentada para fazer. Sabe? É o
é a história mítica do Éden, né? Adão e Eva receberam a proibição de comerem o fruto daquela árvore. Mas ao invés de eles passearem e viverem em todo o jardim, que era imenso, eles ficavam só rodeando ali em torno da árvore, justamente da árvore que não podia. Inclusive, eu não me surpreenderia se eles firmaram justamente a tendazinha deles ali do lado da árvore. Olha, essa daqui é a árvore que eu não posso. Mas como é bela, né? Não, mas eu não posso. Só tô aqui porque tô aqui, ó. Esse daqui é o melhor. Você já viu? É assim que funciona a ambivalência dentro da gente. A gente não se permite, mas a gente não sai de perto, né? A gente sabe que não pode, sabe que tem um gapzinho ali na situação, mas a gente continua curtindo lá as mensagens, a gente continua stalkeando o perfil, a gente continua passando pelo setor da pessoa, a gente continua marcando aquele tempo no ponto de ônibus, esperando a pessoa passar de carro para, quem sabe, oferecer uma carona. Mas se houver um escrutínio objetivo da consciência, a pessoa vai estar dizendo ali, não quero e nunca traí, não penso nisso. Mas quando ela está nos contextos, onde ela está na proximidade da árvore do conhecimento do bem e do mal, algo ali a seduz. E aí, nesses casos, aqueles que ficam assim brincando de pular a amarelinha na beira do precipício, às vezes ocorre aquilo que eu particularmente chamo de alinhamento interplanetário. Vocês já ouviram dizer o que? Já ouviram? O alinhamento interplanetário é um fenômeno cósmico que só acontece de anos e anos. Mas acontece. É um fenômeno possível. Demora para acontecer, mas acontece, né? E aí, essas pessoas que ficam flertando, passando ali e olhando, nossa, que precipício legal. Não, mas olha, eu tô aqui, eu jamais me jogaria aí, né? Até que acontece o inusitado. Naquele dia ela brigou com o marido, o camarada brigou com a esposa, eles foram para o trabalho, deu um chabu, o pessoal teve que sair cedo, só ficaram os dois no setor. E aí, aquilo que já tinha de conversas e indiretas, aquilo que já tinha de clima entre olhares, ganha uma combustão que pouquíssimas consciências conseguem frear a coisa. E como que eu já ouvi? Felipe, eu não sei como, mas quando eu fui ver, eu já estava dentro do motel. Eu falei assim, pois é, porque brincar de pular a amarelinha na beira do precipício é equivalente a você brincar de nadar naquelas praias que já tem uma placa ali, não entre, correnteza forte. Mas a gente vai lá e entra, porque a gente fica se achando exceções cósmicas, sabe? Aconteceu com todo mundo, mas com a gente não, né? Então, esse tipo de imaturidade e inabilidade no modo como a gente lida com a nossa ambivalência é a porta de entrada para muita traição. De pessoas que, até na sinceridade da sua consciência, dizem que jamais trairiam. Mas, a depender das circunstâncias, movida por certa curiosidade, por certo frenesi, e até por um certo tesão e uma estranha atração, ela não sabendo denominar e não querendo olhar aquilo de frente, ela começa a dialogar com aquilo indireta e gradualmente,
até que ocorra o tal alinhamento interplanetário, né? Mas enfim, então eu creio que todas essas questões podem responder um pouco aqui a nossa amiga sobre traição e em seus vários aspectos comportamentais. É claro, né, gente, eu não tenho aqui a menor pretensão de esgotar esse assunto. Acho até que se a gente cavasse aqui, a gente teria matéria para falar, meu Deus, até carnaval adentro. Mas essa não é a intenção. Espero de coração, pelo menos, ter dado uma luz sobre essa questão para a gente poder entender.